Tenho que considerar, para uma boa tecnologia de aplicação, a questão de clima, tá? A temperatura e umidade estão relacionadas à evaporação e absorção. Evaporação da gota que eu estou aplicando e absorção da molécula. Se eu tenho baixa umidade relativa do ar em alta temperatura, o que acontece com a minha gota? Nem chega, ela evapora, né? E, pensando em planta, se eu tenho um ambiente de estresse hídrico, de seca, baixa umidade, né? E a planta com calor, como que ela está? Estressada. Se ela está estressada, isso pensando em planta, né? Vamos pensar em planta daninha. Planta daninha está estressada, ela não está entumecida, ela não está cheia. Eu não vou conseguir fazer com que a gota penetre na camada de serina, né, na camada lipídica da folha e depois ser absorvida no limbo foliar. Não vou conseguir. Eu não vou ter penetração, a eficiência é baixa. Fungicida, a mesma coisa? Mesma coisa. Efeito translaminar se for absorvido pela planta, tá bom? Seca, muito estresse, a planta estressada. Vento, deriva. Não tem aqui, mas eu poderia colocar chuva? Umidade alta? Umidade alta é um problema para a gente fazer aplicação? É um problema. Pensa assim, fungicida, muita umidade, que tenha um triazol quente, né? A chance de dar uma fito severa é grande, tá? Pensa assim, um inseticida que você tem que dar um pouquinho mais de vazão, e eu tenho muito orvalho pela manhã, não vou causar um escorrimento? Então, o excesso de orvalho também, não está aqui, mas eu poderia considerar também, tá? Para a gente fazer a aplicação ideal, temperatura, no máximo 30 graus. Consigo isso então o tempo todo? Não. Vai ter momentos que talvez eu tenha que entrar em outra relação. E esse no máximo 30 graus me faz esquecer que tem temperatura mínima. Porque o estresse climático não está relacionado só a calor. Frio, moléculas que necessitam translocar, principalmente herbicidas, também não funciona. Se você fizer a aplicação de glifosato com temperaturas com menos de 10 graus, possivelmente você vai ter problema, não vai funcionar. Várias moléculas vão ter esse problema. Umidade acima de 65 para ter entumecimento de planta, né? E vento, no máximo aí 8 km por hora. Não posso esquecer que eu não posso aplicar quando eu não tenho vento. A ausência de vento não é uma coisa bacana. Porque quando eu não tenho vento, eu não tenho penetração de gotas no dossel. Eu não tenho essa movimentação. Ela fica em suspensão. E daí, se acontecer uma coisa que acontece muito com planta daninha, principalmente, que não tem tanta cobertura, que chama inversão térmica, eu vou ter, né, uma elevação dessa camada de herbicida, principalmente, e ela vai se deslocar, e na nossa região, possivelmente, ela vai cair num vizinho chato que tem uva e maracujá, e vai matar a uva e maracujá do vizinho, e você vai se incomodar, porque você jogou dinheiro fora e possivelmente vai ter um ato de infração ali, um auto de infração, vai ter uma notificação, ou até alguma coisa mais séria, né? Que pode acontecer. Então, acima de 65% de umidade, mas não que esteja tão molhado, no máximo 30 graus, mas não abaixo de 10 graus, até 8 km por hora, depende bastante do seu equipamento também, mas não sem vento nenhum, tá? Tá lá, né? Se eu tenho um problema de alta convectividade, né? Faço aplicação do produto, dia de muito sol, pouco nenhum vento, solo descoberto. Esse solo está absorvendo calor? Várias vezes aqui na região a gente já viu. Eu tenho sol, a temperatura está 37, 38, 40 graus, meu solo descoberto, eu vou lá, meço a temperatura. Quanto que está? Esses dias mandaram aí 60 e poucos graus.
60 e poucos graus. Se eu fizer uma aplicação no solo disso daí, de uma gota muito fina, fica em suspensão, convecção, a gota não desce, ela fica flutuando, né? E está sujeita à deriva. Ou ao contrário, né? Uma temperatura mais baixa, num dia nublado, com um ligeiro vento e uma coberturazinha de solo, aquela palhada, sabe? Aquela braquiáriazinha que a gente está falando para colocar no meio do milho. Pensando em herbicida isso aqui. Fiz a aplicação, não tem esse movimento de convecção de levada para a atmosfera. Devagarzinho a molécula desce, a molécula não, desculpa, a cauda que eu fiz a aplicação, que está em suspensão, ela desce e vou ter uma cobertura. Funciona para herbicida, funciona para inseticida, funciona para fungicida. O princípio é o mesmo. Está aqui. Isso aqui chama vortex, né? Cada um chama de um nome, e aqui normal. Vocês conseguem perceber a diferença? Na verdade são tecnologias, essa é uma tecnologia muito boa, eu gosto muito da aplicação, da aplicação dele, mas da manutenção dele é horroroso. É uma lona ali que vive rasgando, vive quebrando, é complicado, é caro, né? Mas funcionava muito bem, tá? Vocês conseguem perceber que sem assistência de ar, com assistência de ar, eu tenho penetração das gotas dentro do dossel, né? Sem assistência de ar, eu vou ter uma flutuação das gotas, pulverização das gotas. Existem dois tipos de deriva, assim, né? A que a gente chamava por vapor e a por vento. É uma questão conceitual, porque o nome deriva se dá em deslocamento. Por vapor era, eu aplico, volatiliza, evapora e vai para outro lugar. Não é a mesma coisa, porque deriva é erro de aplicação, né? Volatilização também é um erro a evaporação também é um erro de aplicação, mas não do pulverizador, é do aplicador. Porque para um produto volatilizar ou evaporar, significa que o horário que ele escolheu, ou o momento de aplicação, ou o calor que tem é muito grande, né? Ou o cara aplicou hoje, amanhã vai fazer 50 graus, o produto vai evaporar mesmo, né? É diferente de você aplicar um produto aqui, que nem aqui o cara está aplicando, aqui possivelmente é laranjeira, né? E está vindo tudo para cá. O produtor de soja aqui, dependendo se for inseticida, agradece, né? Aqui parece que é laranja, se eu não me engano, aplicou e veio tudo para cá. Então a gente não considera a questão do vapor deriva, mas é erro de aplicação também, tá? A deriva é previsto no Código Penal, tá, pessoal? É crime. Pode resultar aqui, pelo menos aqui no Paraná, vai resultar em notificação, autuação, multa, e dependendo da recorrência você pode se meter em encrenca, tá? Eu tenho que levar em consideração os meus vizinhos, não posso sair aplicando em qualquer momento. Olha só, sai da ponta de pulverização a 70, chega a mais ou menos 10. Se eu subir um pouquinho, eu vou ter esse efeito aqui. Na cabeça do agricultor, isso aqui é uma boa aplicação. Na verdade, isso aqui significa que eu estou pondo uma pressão um pouquinho maior ou a ponta não é adequada para a pressão que eu estou usando, né? E isso aqui está em suspensão. Esse produto não está descendo. Está errado, tá? Está errado. Se aquecer, se o dia esquentar um pouquinho, isso aqui vai subir e eu vou perder essa aplicação. Tá? Eu vou perder essa aplicação. Vai parar, se for um hormonal, vai parar lá no vizinho e vai ter que dar bola de feno pro cara, tá bom? Normalmente, deriva gota muito pequena e muito fina e vento. Essa é a fórmula secreta, né? Gota muito pequena e muito fina. Ou porque eu realmente quero gota muito fina, por exemplo, fungicida ou alguns inseticidas, ou muita pressão na ponta de pulverização, tá? E o vento não tem erro, vento é vento. Eu tinha que ter lá uma maquininha lá e medir o vento para fazer essas aplicações. Se juntar os dois eu vou ter problema,
que é aquilo, essa aqui é a continuação daquela foto, que é o que a gente chama de, né, véu de noiva. É aquela gotinha muito fininha, parece um véuzinho por trás, é bonito, não vou dizer para vocês que é mentira, porque é bonito de fato, mas do ponto de vista de tecnologia de aplicação, não é bom. Um produto bem aplicado, eu não vou ver esse efeito e não vou ver esse efeito de pulverização. Eu vou ter na saída da ponta um filme e depois o produto vai descer. Cuidado, porque se for gota muito grossa, vai ter esse efeito de eu não ver, mas eu vou estar fazendo escorrer gota. Entenderam? Quando é herbicida, tudo certo. Sistêmico, pegou uma plantinha em algum lugar ali, outro lugarzinho, tudo certo, gota bem grossa, não vou ter problema. Tá aqui, ó, né? Tá aplicando veneno aonde? Em tudo, né? Tá certo? Na verdade, nessa época era o que tinha, era esse pulverizador aí que tinha. E daí entra aquilo que eu falei agora de manhã na questão do drone. Tenho restrições a drone para alguma coisa. Agora, por pior que seja o piloto de drone e o drone que ele está utilizando, não vai ser uma aplicação tão ruim quanto essa. Então, em áreas onde eu não consigo fazer um bom manejo, ou áreas dobradas, ou áreas de fruticultura, principalmente, que eu precise fazer um manejo com algum produto fitossanitário, né, com uma aplicação melhor, pensa assim, ó, pêssego, plantação de pêssego na Serra Catarinense, plantação de laranja em São Paulo, plantação de café em Minas, que é tudo meio morro, que eu não consigo. Antigamente a gente utilizava um canhão jogando, acertava 50% e o resto ia embora, jogava fora. Fazendo uma aplicação com drone por cima só das linhas. Fica excelente, não tem aplicação melhor no mundo, ninguém vai me convencer que tem aplicação melhor no mundo. Então escolha da ferramenta certa para fazer a coisa certa. Dá uma olhada, né? Parece uma fogueirinha que o cara tem aqui no meio. Essa é uma aplicação de inseticida. Para onde está indo essa parte para cima? Se eu estou com um clima quente, calor, vou ter convecção, vai para a atmosfera e depois sabe Deus aonde vai cair. Eu tenho frequentemente, constantemente, esse tipo de aplicação aqui por uma questão cultural. É cultural e nós não estamos fazendo nada. Por que eu chamo cultural? O agricultor acha que quando eu faço dessa forma, ele está tendo uma boa aplicação. Ele acha de fato. Porque, não, bom quando faz bastante fumaça, ele chama. Porque parece mesmo. E de fato, uma aplicação boa é essa aqui, ó. E não precisa ser um autopropelido, pode ser um pulverizador qualquer. Eu não vejo o rastro dele depois. Estou vendo que está fazendo a aplicação e ela está descendo em questão de 1, 2 metros de distância do meu pulverizador. Eu estou vendo ela penetrar na minha lavoura. Aqui, em algum lugar para trás, né, sem falar, né, que o Tião está sem EPI, deve estar com um cigarrinho no canto da boca, aqui assim, né? Tira aqui, dá uma olhada para trás, dá uma coçada no nariz, uma coçada no olho e vão viver 100 anos, né? Se a gente faz isso aí, no outro dia a gente já está tudo doente. Beleza? Quais são as soluções? Primeiro, e isso é importante, evitar o vento. Não se aplica quando tem vento acima aí de 8 km. Essa é a questão de 8 ou 10, ela é variável, depende do seu equipamento, tá, pessoal? Não adianta eu falar, tem equipamento que suporta, tem gota que suporta, tem momento que suporta. E aplicar com gotas grossas. E a gota grossa é aquela coisa, funciona para quê? Herbicida. Tá? Então a gota grossa para evitar deriva. Se eu preciso de uma gota menor, inseticida e fungicida, já vou ter dor de cabeça. Aí entra a escolha de ponta, né? De repente colocar uma gota, um antideriva, um adjuvante, uma injeção de ar na gota, né? A gente tem que fazer essas escolhas.